qual é o teu senso de missão? E quando eu digo senso de missão, estou falando de salvação, almas. Porque o que você está fazendo não for levar almas para os céus, vai ser em vão. É uma mensagem que nós percebemos Deus trabalhando fortemente isso conosco. Nós percebemos um senso de urgência. Da última vez que eu preguei esse sermão, não esse exatamente, mas no mesmo tema, muitos já não estão aqui. E nós percebemos Deus trabalhando fortemente o assunto, e eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque pode acontecer de muitos não virar o ano. Está acontecendo. E o bispo, mas é forte o que o senhor está falando, mais forte é o que eu vou falar. O que eu estou falando não é forte. É forte no impacto que causa em nós. Mas o pior é a gente não saber e não estar preparado para isso. Então eu tenho que falar porque semanas após semanas pessoas têm partido. Nós temos visto muitas coisas bastante claras dos sinais que a Bíblia chama de os finais dos tempos. Então nós temos que falar sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouco mais com profundidade nisso. Diga comigo, aonde passará a eternidade. Vamos lá. Jeremias 21:8 diz assim: diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês, diga comigo, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Nós aprendemos que Deus, através de Jesus, Ele tem trabalhou e tem trabalhado intensamente para livrar as pessoas do inferno. E, inclusive é como um sermão como esse. Bicho, não queria ouvir sobre isso. Eu acho que é tudo que a gente deveria desejar ouvir. Por quê? Deus continua insistindo para livrar pessoas da condenação eterna através de cada mensagem. Isso é um ato de amor. Quando um pai faz advertência para os filhos, ele faz por amor, não é? Sim ou não? Não faz isso que você vai se perder. Não faz isso porque isso vai trazer dor para a sua vida. Isso vai trazer sofrimento para a sua vida. Então, nós já vimos muitos casos que Deus insistiu enviando mensagens profundas, mas a pessoa continuou fazendo péssimas escolhas. E tem gente que não tem mais a oportunidade. Então, da última vez que eu preguei esse sermão, muitos já partiram. Isso significa o quê? Que para algumas pessoas, aquele sermão sobre a eternidade foi o último. Não é assustador? Sim ou não? É assustador. Então, todos nós temos tido a chance diariamente de ouvir e receber a palavra da salvação. Todos nós temos.
Nós precisamos ser movidos e motivados pela eternidade. E todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar. Para alguns o céu, para outros pode ser o que a Bíblia chama de inferno. Hebreus 6:1 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos, diga comigo, para a maturidade. O que são os ensinos elementares? A base da base. Olha o conselho, vamos deixar os ensinos elementares. Precisamos aprofundar, precisamos adquirir maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte. Quer dizer, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Nós não precisávamos mais falar de arrependimento. Atos que vão conduzir à morte. Vamos aprofundar, vamos avançar um pouco mais. Da fé em Deus, da instrução a respeito, diga comigo, da instrução a respeito de batismos. Quer dizer, se eu perguntar aqui quem é batizado, a grande maioria é batizado. Quem não foi, corra, tá? Quem não foi, corra. Por que corra? Porque se você teve a oportunidade de descer as águas do batismo e você não desceu, você perdeu sua salvação. Verdade, bispo? É. Quem crer, e a Bíblia diz for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Da ressurreição dos mortos, diga comigo, da ressurreição dos mortos, lê aqui por gentileza, diga, eu não posso ignorar isso. Eu não posso ignorar isso. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu penso que cada vez que a gente, conforme os anos vão passando e a gente vê tudo que está acontecendo no mundo, e a idade vai evoluindo, né, a gente vai avançando, você não brinca mais com isso. Nós não brincamos mais. E quem coloca esse temor em nosso coração? O Espírito Santo. É Ele que nos convence disso. É justamente Ele. Então, qualquer pessoa que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa ouvir sobre o assunto céu e inferno. Por quê? Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Ele pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então, o que seria de nós sem os ensinos elementares? Se a gente voltar, como avançar sem saber ler? Ensino elementar é isso, saber ler, somar, dividir, multiplicar. O que seria de você hoje se você não soubesse ler, não soubesse multiplicar, não soubesse dividir, não soubesse subtrair? Você não teria chegado aonde chegou, não teria passado vestibular sem o ensino elementar. Então nós precisamos aprender sobre, quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala do novo nascimento, é um novo ensinamento também. É um novo foco. Faz parte do ensino elementar o juízo, os julgamentos eternos. Paulo diz sobre isso. A primeira coisa que um cristão tem que ouvir, além do batismo, da fé, do poder da imposição das mãos, é sobre o juízo eterno. É uma das primeiras coisas. Nós precisamos. Eu não gosto de ouvir sobre isso, mas não é questão de gostar. Por que o Senhor ensina tanto sobre isso? Para nos livrar dele. Porque se hoje nós partirmos, exatamente hoje, terminar esse dia, nós partirmos, já está definido. Não tem outra chance, não tem volta, não tem saída. Então eu não posso brincar. E aí, assim como uma criança que aos 6 anos ela começa a ser alfabetizada, toda pessoa que recebe o Senhor, ela tem que saber sobre isso.
Todos vocês começaram, todos nós começamos a ser alfabetizados no pré. 6 aninhos. Não é verdade? Hoje é diferente. Você pega aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Olha que sério que eu vou falar para você. Se eu perguntar assim para vocês, quem já leu um livro, ainda que seja um dos mais fáceis, inteiro da Bíblia? Um livro, por exemplo, Provérbios, quem já leu? Excelente, parabéns. Não vou nem perguntar quem não leu, que eu já sei. Os evangelhos, quem já leu? Parabéns. Então, só para você ter uma noção, as nossas crianças hoje, crianças de 5, de 6, de 7 anos, por exemplo, da nossa família, os meus sobrinhos, eles já leram o Provérbios inteiro e estão lendo o Evangelho. É uma criança. Estão sendo alfabetizados com a Bíblia. É para a vida. E tem pessoas que às vezes acham que isso não é uma coisa tão importante assim. Pelo contrário. Pelo contrário. Daqui a pouco eu vou falar algo bem profundo sobre a importância de tudo isso. Então, o inferno existe e nós aprendemos com a Bíblia que é um lugar de recordações. É um lugar de recordações. E a maioria, a Bíblia diz que vai para lá. A maioria. Olha como é sério. Mateus 7,13 diz assim, diga comigo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva ao quê? E são muitos os que entram por ela. Porta é estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Diga comigo, são poucos os que a encontram. Nem todo mundo quer entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga, ela tem companhia. A porta larga não há pressão. A porta larga é onde tudo pode. A porta larga não tem contrariedade de interesses. Não quero que ninguém contrarie meus interesses. Por quê? Muitos não querem negar a si mesmo. A porta larga é ceder para a cultura, onde não há pressão e muitos são aplaudidos. Eu estava falando uma coisa, deixa eu fazer uma observação e uma advertência a vocês. Preste atenção no que eu vou falar, principalmente quem tem uma preocupação com a sua vida profissional, sua vida financeira. A igreja, a obra do Senhor, não vou nem colocar igreja, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui pode mudar a tua história. Inclusive acelerar processos na sua vida ou retardar completamente os processos na sua vida. Às vezes, muitas pessoas dizem assim, bispo, eu tenho meu projeto de vida, eu tenho o meu trabalho, eu quero crescer, eu quero ser um grande empresário. Você sabia que a obra do Senhor, ela precisa tanto de pregadores como de grandes homens de negócios? Quem esteve comigo aqui no encontro dos colunas e dos Eliaquins, que inclusive faça essa advertência, Eliaquim e coluna qualquer um pode ser, desde que tome a decisão. Às vezes, alguns pensam assim,
Não, para ser uma coluna eu tenho que ser contribuinte de um valor altíssimo. Não, tem contribuinte de pó royal, tem contribuinte de ovo na igreja, tem que ter visão e interesse. É intenção e motivação. Só intenção e motivação. Mais nada. Tem gente que faz coisas maiores? Tem, mas tem gente que faz o pó royal. Tem gente que faz o pano de chão, produto de limpeza. É intenção. E aí, o que eu estava mostrando aqui no evento dos Colunas? Você sabia que os maiores empresários que já pisou nessa terra, as maiores fortunas são cristãos dizimistas fiéis? Os maiores. Homens que disseram assim, homens, tem história de alguns deles, depois você pode pesquisar, está à tua disposição, pode pesquisar. Pesquisa a história do dono da Colgate. Você vai descobrir. O Aveia Quaker queria ser um pregador do evangelho e a enfermidade, uma tuberculose, o impediu de ser um pregador. E ele orou dizendo ao Senhor, Senhor, já que eu não posso pregar o evangelho, me dê condições de ser um homem de negócios e um patrocinador, um investidor do evangelho. E Deus transformou esse empresário num mega empresário que começou dizimando 10%, de 10 foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 foi para 40, de 40 foi para 50. Investidor nas missões, homens que investiram em grandes trabalhos, projetos sociais. Colgate, a mesma coisa, chegou a 70%, sendo um dizimista e ofertante de 70% do valor. John Rockefeller, o homem mais rico, depois de Salomão, considerado do nosso tempo, o homem mais rico, cristão, dizimista fiel, investidor poderoso do reino. O que essas pessoas falavam? Eu quero que as pessoas tenham oportunidade de ouvir o que eu tenho ouvido. Como eu aprendi sobre a salvação, sobre o paraíso, sobre a eternidade, eu quero que o maior número de pessoas sejam salvas. Hoje, qual é a intenção de muitos? Quero ganhar dinheiro por ganhar dinheiro para aparecer. Porque essa história que muitas vezes a gente diz assim, não, eu quero fazer a diferença no mundo, mas de que forma? Porque não adianta simplesmente a gente fazer algo que vai trazer simplesmente benefício para o corpo de uma pessoa. E a alma? E a eternidade? E a eternidade? Aquele empresário americano, Robert Luternau, chegou a 90%, e as pessoas questionavam a ele, mas por que você dá tudo isso para a obra do Senhor? Ele falou assim, essa não é a questão. Não é quanto eu dou para a obra do Senhor, é quanto do Senhor fica nas minhas mãos. E aí você olha essas pessoas são as maiores fortunas que pisou nessa terra. São as maiores fortunas. Há pessoas, estudos que falam que Rockefeller, quando partiu, era 700 bilhões. Outros falam que ele chegou a 1 trilhão. Mas está aí os seus feitos. Eu mostrei um brasileiro que já doou para a obra do Senhor, porque ele disse assim, eu quero que almas recebam a oportunidade de salvação como eu recebi. E o que ele começou a fazer? Investir em emissora de rádio e televisão e doar para a igreja. Mais de 100 milhões investidos para a comunicação.
no Brasil e fora do Brasil. Ele. Está lá os testemunhos dele e a igreja comprovando. Então, isso é amor. E são homens que fizeram o propósito: Senhor, eu não vou pregar o evangelho, mas eu quero ser um patrocinador do reino. Eu quero que almas sejam salvas. É o que muitos não entenderam. O propósito é isso. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Esses homens, é inexplicável. Todos eles falam: quanto mais eu fazia pelo reino, mais eu prosperava. Não tem explicação. Então, o que acontece hoje, quando nós entendemos tudo isso, muitos de vocês não vão ser um pregador, mas quanto você ama as almas. Porque não adianta simplesmente: eu não quero ir para o inferno, mas tá, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quantas almas você vai ajudar a livrar do inferno? Ou está trabalhando para isso? Porque eu tenho que amar ao próximo como eu não quero ir, então eu não quero que outros vão. E o que eu estou fazendo para isso? Por isso que eu falo que às vezes as pessoas estão equivocadas. Intenção e motivação está definindo por que não vai. O Robert diz uma coisa, que um dia ele falou assim, ele estava tudo fluindo na vida dele. Um dia ele falou assim: eu não vou dizimar não agora, eu vou investir no meu negócio explodir, e depois eu devolvo tudo ao Senhor de uma outra forma, multiplicada e tal. Ele escreveu no livro dele, ele falou: um grande engano, porque travou tudo. Porque Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de fidelidade. É dele. Ele fala no livro dele, travou tudo. Por quê? Porque Deus sabia que não era verdade. Eu estava investindo no que eu queria. E a intenção e a motivação não era bem essa. E Deus sabia. Aonde eu quero chegar? Quando a gente fala assim: não, mas eu tenho minha vida, não posso pensar não só nisso. Eu estou mostrando para vocês homens com um propósito maior de vida. Para quem gosta de falar: não, eu tenho que trabalhar, eu tenho empresa, eu tenho negócio. Eu estou mostrando para você pessoas, olha, estuda a história do Dr. Milton Afonso, o brasileiro. Estuda a história dele que você vai ver coisa mais linda. E ele fala sobre isso. Eu quero a salvação de almas. Ardeu no meu coração salvação de almas. Por isso que eu comecei a investir e doar para que o maior número de almas conhecesse o Evangelho. Se Deus não encontrar sinceridade no seu coração, querido, você patina. Se Ele encontrar, vai jorrar. É inexplicável a história. É inexplicável. Ninguém foi mais rico na Bíblia e atualmente do que esses homens de Deus, que amaram não de boca, mas de obras. Você vê, como pode alguém doar 50%, todo 70%, todo 90% da sua renda? Começaram no dízimo, na fidelidade. Por isso que a gente sempre fala: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se você não é fiel no pouco, tu não vai para o muito. Todos eles, o ponto de partida foi a fidelidade ali. Por amor às almas. Eu quero ser um instrumento para a salvação de almas. Uma pessoa que decidiu ouvir o diabo, ou ouve a voz dele, acaba adquirindo o caráter dele. Não pode entrar no lugar santo, porque vai contaminar o lugar santo. Se eu não ouço a Deus, eu vou ouvir o diabo. Se eu não ouço a palavra, eu vou ouvir outra coisa. E o que nós aprendemos, daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Nada impuro pode entrar no paraíso. Nada. Qualquer coisa que contamine, a Bíblia diz que não vai entrar lá. Apocalipse fala sobre isso. Vamos lá.
Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Muita gente acha que no final terá um jeito. Não tem, cara. Esse é o problema. Muitas pessoas acham que no final vai ter um jeitinho, não vai ter uma porta, não vai. A hora é agora. Por isso que nós estamos aí o tempo todo falando, sendo alertados, advertidos. É preciso o arrependimento, a lucidez no dia que se chama hoje, andar todos os dias no temor do Senhor. É por isso que tem que ter o senso de propósito. Eu fico encantado com isso. Muitos de vocês não vão ser pregador do Evangelho, mas deveria ter esse foco. Eu quero ser um instrumento, eu quero realizar algo maior, mas não é simplesmente, espera aí, o que eu tenho realizado? Muitos desses homens, hoje, hospitais, hoje, escolas, universidades, tudo para o reino, muitas coisas que foi fundada, eu sempre falo sobre isso, cristão derrotado tem hoje. Hoje. Mas todas as grandes universidades americanas foram fundadas por cristãos. As maiores instituições foram fundadas por homens de Deus, mulheres de Deus, com um propósito maior. Porque já estou respondendo aquela coisa, não, mas eu tenho que trabalhar, mas peraí, qual é o teu senso de missão? E quando eu digo senso de missão, estou falando de salvação, almas, porque o que você está fazendo não for levar almas para os céus, vai ser em vão. Não é simplesmente eu ajudar, é como se nós começarmos naquela onda de caridade. Espera aí, eu estou ajudando o próximo com o quê? Só dando cesta básica, dando alimento a ele, acabou. E aí, depois, quando ele partir, para onde ele vai? Resolveu? Só vai mais gordinho para o inferno? E a Bíblia nos ensina sobre isso. Nós ajudamos, mas qual é o principal? Qual é o alimento principal? O espiritual. Ela precisa saber que existe eternidade. Ela precisa saber que quando ela deixar essa vida, só tem dois caminhos e o que ela está fazendo vai definir para onde ela vai. Nós não podemos ignorar isso. Eu fico assustado continuamente. Sabe por quê? Nós lidamos com isso continuamente. Todos os dias nós estamos vendo pessoas partindo. Cadê o André? Que dia que você enterrou sua mãe? Que dia? Ah, fala assim, ele enterrou a mãe. Que idade tinha sua mãe? 67. Não, não é velha não. Não é velha não. Então, todos os dias. Mas a gente tem sempre aquela coisa assim, não, isso é para o outro, vai acontecer com o outro. Não, peraí, eu não sei. Eu não sei que dia que o Senhor vai me chamar. E ainda que eu não saiba, eu disse no início dessa reunião que o lugar mais seguro da terra, no tempo de Noé, qual era o lugar mais seguro da terra? A arca. Ele creu que aconteceria o dilúvio. Por que ele entrou para a arca com a sua família? Porque somente ele creu. O resto não creu. Quando o dilúvio chegou, ele entrou com os animais, o Senhor veio e fechou por lá de fora. Igualzinho a Bíblia fala das virgens loucas e das prudentes. Quando as prudentes entrar,
e as loucas vier, abre para nós, está fechado. O Senhor fechou a porta. Por que o Senhor fechou? Poderia ser que Noé visse ali de fora um conhecido, um amigo até, mas não era para entrar. Quem creu, creu. Quem não creu, só ele creu. Só ele investiu 100 anos da vida dele na construção daquela arca, com a família. O resto não investiu, viveu zombando, a vida regalada, se divertindo, criticando. A porta fechou. Qual foi o lugar mais seguro na face da terra? A arca. Quer mais? Que eu falei sexta-feira, estava cheio de animal dentro da arca, cheio de merda, porque os animais estavam defecando dentro da arca. Diga comigo, mas era o lugar mais seguro. Cuidado, tem animal dentro da igreja, tem muita coisa que a gente vê que não gosta, mas ainda é o lugar mais seguro. Olha com os olhos certos. Olha da forma certa. E nós não podemos ignorar. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar a sua igreja. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo pelo reino? O que eu estou fazendo pela igreja? Eu estou vivendo uma vida com propósito maior ou uma vida sem propósito? A Bíblia diz que o Senhor não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar e nos livrar do lugar que nós nos colocamos. Dos problemas que pegamos com as próprias mãos. Receba isso com amor. Vou falar com amor isso, inclusive para mim. Pode ser o nosso último sermão de eternidade. Se você prestou atenção, queridos, esse é um sermão que Deus está repetindo conosco sem cessar. Tem um propósito. Não é porque, vocês não têm outro sermão para pregar? Você sabe, se nós quisermos, nós não repetimos um sermão todo dia. Todos os dias. Graças a Deus, há muita inspiração do Espírito Santo para pregar. Todos os dias. Mas o Senhor está trazendo o assunto e mostrando a nós de uma forma mais ampla. Porque hoje muitos empresários não são muito maiores? Porque não entenderam o propósito. A visão ainda é curta, é pequena, é egoísta. Todos eles, pega lá, vai lá, está disponível isso. Eu vou começar a postar a partir de hoje, vou postar para vocês. Não vou postar lá no Telegram. Se você não é inscrito no Telegram, vai lá. E vou postar nos colunas. Vai lá, veja as histórias, aonde começou. Eu amo a obra, eu quero que almas sejam salvas, começaram sendo dizimistas para a salvação de almas. E o que leva essas pessoas posteriormente chegarem a 50, 60, 70, 90% de investimento no reino? Um senso de missão. Porque se tem gente que não faz 10, como é que diria que faria 50 ou faria 90? Nunca faria. E a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Por isso que não sai. A Bíblia deixa claro, e nós não podemos duvidar, o inferno é real e nós não podemos duvidar disso. Mateus 7,3 diz assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer, diga comigo, dedicação total. Já estou respondendo aqui, ó. Vai lá, eu vou começar a postar hoje para vocês.
Porque às vezes tem gente que fala assim, mas essas pessoas, não, começou do zero, e Deus foi iluminando, Deus foi dando visão, Deus foi dando graça, Deus foi favorecendo, e foi explodindo, e crescendo, porque às vezes a gente olha e diz assim, mas fala de Salomão, fala de Abraão, mas está na Bíblia. Não, está agora, gente atual, gente inclusive viva, que são sendo instrumentos poderosíssimos. Não prega o Evangelho, mas entendeu o que é a missão. Veremos nas Escrituras que todos os sentidos estavam intactos no inferno. Desejo, vontade, emoções, capacidade de ver, ouvir, tocar, como se houvesse uma forma humana. Nós não podemos viver somente para essa vida terrena, nós precisamos aprender isso, gente. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver para coisas maiores. Hoje o que nós lutamos tanto e damos a vida, no futuro bem próximo está no ferro velho ou no lixão da cidade. Sabe aquele carro que você acha que é o máximo? Poucos anos ele está no ferro velho. Em poucos anos. Sabe aqueles eletrodomésticos que você acha que é o top do top? Pouco tempo ele está no ferro velho. Sabe aquela casa que você acha que é o suprassumo? Em pouco tempo é uma casa velha. Há pessoas que perseguem coisas que passam. Sexo, droga, dinheiro, status. Tudo isso vai passar. Nós temos o direito de conquistar e ter uma vida abundante. Estou citando aqui para você. Nós temos esse direito. A palavra de Deus nos incentiva a sonhar e projetar. Mas o que eu estou mostrando a vocês, que José, Abraão, Salomão, Davi, onde estão eles hoje? Que luta pela causa, que luta pelo reino. Que não ri de piadinha idiota que alguns fazem acerca do seu Pai Celestial. Não é verdade? Não deveria dar uma risadinha sequer, quando faz uma piada de Cristo, quando faz uma piada de... É a mesma coisa de fazer uma piada pornográfica e moral com a sua mãe, com seu pai, que deveria ter respeito com isso e dizer às pessoas, por favor, faça esse tipo de brincadeira que eu não vou permitir esse tipo de posicionamento, de brincadeira, de mau gosto, de muito mau gosto. E muitos, infelizmente, tanto faz. O outro conta uma piadinha acerca de Deus, não, ridículo. O senhor está sendo radical, então. Naquele dia a gente descobre. Naquele dia a gente descobre. Tem pessoas... A Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Você sabe por que Noé condenou o mundo? Porque ele acreditou no que ninguém acreditou. Então o mundo foi condenado por causa dele. Quando tem pessoas que acreditam naquilo que nós não acreditamos, elas nos condenam. Nós precisamos entender que o sucesso, do ponto de vista de Deus, ele é diferente do sucesso deste mundo. Tanto é que a Bíblia fala do rico, né? O homem que ajuntou riqueza, o Senhor fala, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens para quem será? E por ele ter colocado sua confiança no lugar errado, a Bíblia diz que assim são a vida daqueles que são ricos, mas não ricos para com Deus. Precisa, antes de mais nada, ser rico para com Deus. Nós olhamos histórias como estas, incríveis. Incríveis. Poderosíssimas. Lucas 16 diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas,
Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e que os anjos os levaram para junto de Abraão. Os anjos o levaram para junto que não foi nenhum mendigo, foi riquíssimo, ou o momento que a terra não comportava a sua riqueza. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, diga comigo, ele olhou para cima e viu quem? Abraão de longe e Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que, diga comigo, os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Então não tem como transpor, viu? Inclusive isso aqui contraria completamente a possibilidade que prega o Espiritismo. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola mostra uma coisa incrível. Primeiro, ninguém precisa ser mendigo para ser salvo. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Abraão foi um dos homens mais ricos na Bíblia e bem-sucedidos em sua época, né? Mas, especialmente, espiritualmente, Abraão foi chamado amigo de Deus. Riquíssimo, chamado amigo de Abraão. Amava a Deus acima de todas as coisas. E aí mostra, Abraão foi salvo, o rico, que o que o levou para o inferno não foi a sua riqueza, mas foi o seu padrão mundano de vida. Seu estilo de vida egoísta, mundano, simplesmente hedonista, vivendo só no prazer imediato, e acabou perdendo a sua salvação. O mendigo, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, ele foi salvo. Ele creu. Então, o que nós aprendemos? O que condena uma pessoa hoje? O seu estilo de vida. O mundo chama de vida, diga comigo, sexo, bebida, noitadas, piadas sujas, trajes indecentes, uma vida sem Deus, sem compromisso com Deus. É isso que o mundo chama de vida.
É isso. Tem que ter isso para valer a pena. E aí que está o engano. Uma vida sem Deus não faz sentido. Não faz agora e não vai fazer em pouco tempo. O diabo deixa as pessoas burras porque cega elas. Essa é a questão. Pessoas são cegadas. Ficam burras. E a carne escraviza, você sabe disso, né? Tem nada que escraviza mais uma pessoa do que a carne. Você cede a ela, ela vai te escravizar. Algumas pessoas vivem uma vida miserável, endividadas, sem paz, sofrem um vazio gigantesco, vivem dopadas de medicamentos, são envergonhadas no financeiro, na família, e chamam isso de vida e de liberdade. É isso que não dá para entender. É como quando eu escuto aquela frase que a pessoa fala assim, deixei tudo para servir ao Senhor. Eu falo, deixou o quê? Deixa eu entender o que você abriu mão. Vergonha, humilhação, desprezo, fracasso, uma vida miserável, de derrota. É o que abre mão muitas vezes, a grande maioria. Então, o que realmente eu abri mão por amor ao Senhor? Renunciei por amor ao Senhor. Seja sincero. Quem está entendendo, por favor? Preste atenção que onde passará a eternidade? Como disse, né? Olha como pesa. Eu citei das nossas crianças aqui, não são só as nossas não, tem muitas aí hoje. Que já leram 1, 2, 3 livros da Bíblia inteiro. Se for a fundo, muitos adultos não fizeram isso. Liberdade é para você poder fazer o que quiser e decidir não fazer. Isso é liberdade. Sabe o que é liberdade? É você dizer assim, todas as coisas me são lícitas e eu tenho total controle sobre aquilo que não me convém. Isso é liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não faço o que minha carne pede. Isso é liberdade. O que traz felicidade para você, pensa nisso. O que é que traz felicidade para você? Eu vou dizer para muita gente o que muitos acham que é felicidade. Drogar-se, relacionar-se com várias pessoas, envolver-se com coisas vazias. Para muitos, saciar a sua carne. E isso não é liberdade, não é vida, não é felicidade. Isso é hedonismo, egoísmo e puro vazio. Sabe o que é hedonismo? É a desgraça do século. É o mesmo que destrói a vida financeira, destrói a vida de todos. É o prazer imediato. Só estou preocupado com hoje, hoje, agora, hoje, agora, hoje, agora. Quero curtir hoje. Para o padrão mundano, uma pessoa que se priva, que se nega a si mesmo, renuncia a coisas para agradar o Senhor, ela sofre perseguições, muitas vezes, dentro da própria família, por amar a Cristo. E muitos dizem que isso não é vida, né? Lucas 16, 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Aqui estão os sentidos. Diga comigo, olhou e viu. Diga, eles se comunicaram, se reconheceram. É como uma forma humana.
como uma forma humana. Os sentidos estavam intactos, havia uma espécie de carne humana. Refresque a minha língua. Refresque a minha língua. Você vê que todos os sentidos, todos, sente dor, sente cheiro, sente tudo. Estava sendo atormentado em aflição, uma pessoa lúcida, com recordações e memórias impecáveis. Por quê? Ele lembrou dos irmãos, ele lembrou que os irmãos estavam lá e ia para aquele mesmo lugar. Muitas pessoas, infelizmente, têm o caráter de Lúcifer. Enganam, mentem, são hipócritas, más e imorais, mas querem ir para o céu. Não tem jeito. Não há possibilidade. Um verdadeiro justo renuncia. Nega a si mesmo. Se priva por amor a Deus. Cala-se quando tem vontade de falar. Aquieta quando tem vontade de arrebentar com alguém. Diz não e perdoa. Você sabe de uma coisa? Tudo que a gente não tem força para fazer hoje, se na dor aqui a gente tem, imagine lá. Teria força para fazer qualquer coisa. O verdadeiro justo, ele aguarda a justiça em Deus quando tem vontade de se vingar. Para de querer se vingar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós não estamos falando de ser passivo na vida. Nós estamos falando de fé. De agir por fé. Nós pensamos no depois, no mais tarde, na eternidade. O justo não anda na carne, sim por fé. Hebreus 1 diz, o meu justo viverá pela fé? Sim ou não? Muitas pessoas passam a vida dizendo que é muito difícil viver essa palavra. Não é. Não é. Deus não entende esse discurso. Até porque ele já passou por aqui, muitos passaram por aqui. Muitos foram aprovados. Gente no mundo inteiro está passando pelas mesmas coisas, mesmas tentações, mesmas lutas, estão sendo aprovados. A Bíblia fala sobre isso. Você pode escolher. Foi dado a você uma medida de fé e graça para fazer aquilo que de forma natural você não consegue. Por isso que ninguém tem desculpa. Eu não consegui, você tinha graça. Deveria estar dizendo assim, cada um de nós deveríamos estar dizendo, eu tenho graça para fazer. Eu tenho graça para passar. Eu tenho graça para superar. Eu tenho graça. Porque todos nós temos graça. Essa história que eu não consigo, é difícil demais para mim, geralmente é desculpa para não obedecer. Seja honesto com você mesmo. Todo mundo pode se crer e focar em Jesus e tem graça para superar o que quiser, para fazer o que quiser. Hoje nós temos favor para isso. Sabe o que é graça? Favor. Você tem minha graça, você tem meu favor, eu te ajudo. Só que precisa vontade. Sem vontade não é possível. Diga a palavra comigo, escolhas. Você pode escolher ser forte, mas pode escolher ser fraco. Por uma vida inteira. São escolhas. Escolha fazer o certo em vida, escolha a vida. É uma escolha nossa. Eu não tenho escolha. Tem. É só você escolher para onde você vai olhar, quem você vai seguir, quem você vai imitar, com quem você vai se aconselhar, quem vai te mentorear. É só você escolher.
Está claro, está simples. Quem são os seus amigos? Você se alimenta do quê? É igual, eu falei essa semana, deixa eu dizer uma coisa, por amor eu falo, não é por mim não, eu vou pregar do mesmo jeito. Eu se eu tivesse, bem aqui, qualquer outro horário que eu, se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, uma pessoa, comecei pregando para uma pessoa, se tiver 5, 10 tal, eu vou pregar o mesmo sermão, o mesmo. Se a igreja estiver cheia, eu vou pregar o mesmo sermão. Então, às vezes as pessoas já entram na igreja com aquela mentalidade de cumprir com o seu protocolo. Você está perdendo seu tempo. Né? Eu falei esses dias, alguém me mandou uma mensagem falando que no domingo, meu Deus, domingo de jejum, a pessoa reclamando que eu estou acabando o culto tarde. Levanta, vai embora. Vem 3 horas da tarde. Domingo jejum. E aí eu fico pensando, o que essa pessoa pegou da reunião? O que ela absorve? O que ela aprendeu da reunião? Por favor, se ela está preocupada mais em ir embora porque ela tem que comer. Qual o entendimento? Se eu pedir um relatório, vai sair? Só que se eu pedir teu celular e entrar para ver quanto tempo você passa nas redes sociais, quanto vai ter? E não é trabalho não. Quanto vai ter lá de horas gastas nas redes sociais? Zapeando. Se sentar para bater papo com um grupo de amigos, quanto tempo vai fluir a conversa? Fiada. Eu respondi assim, cuidado, porque Paulo começou uma pregação e ele estendeu a pregação porque tinha senso de urgência naquela pregação. E tinha um cidadão chamado Eutico sentado na janela, e sentado na janela não era o lugar certo, porque horas ele olhava para fora, horas ele olhava para dentro, horas ele olhava para fora, horas ele olhava para dentro, até ele cair da janela e morrer. No lugar certo, ouvindo a mensagem certa. E se não fosse a misericórdia dele estar no lugar certo, ele não teria voltado. Porque Paulo depois foi lá, orou por ele e ele voltou, porque senão não teria voltado. Teria perdido a salvação tendo sentado no lugar, ouvindo a mensagem, porque o culto de Paulo foi até meia-noite. E eu disse, esse é o problema que tem acontecido com muitos. Muitos estão morrendo, porque estão olhando para o lado errado. Está na igreja, está sentado na janela, quando deveria estar sentado na igreja. Deveria estar comendo a palavra, se alimentando da palavra e dizendo assim, espera aí, o quanto eu estou aprendendo, o quanto eu estou crescendo, eu quero evoluir, porque eu dependo, da minha salvação depende disso. Vai comer McDonald's todo dia, vai comer salgado todo dia, e ver o que vai sobrar para a tua saúde. Fast food é isso, querido. Pode matar a tua fome. Só que você não tem nutriente, você não vai ter energia, você não vai ter saúde. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu não investir, se eu tenho sempre aquela coisa, não, eu quero uma coisa rápida, eu quero uma... É igual uma vez uma pessoa que pediu para mim e falou assim, eu quero que o senhor faça meu casamento, mas, olha, meu marido não quer um casamento, não quer uma cerimônia longa, porque por respeito aos convidados e não sei o que. Eu falei, não, fica em paz, eu não faço teu casamento. Por que não? Por que não? Porque, vou te dar um conselho hoje, a tua maior preocupação deveria ser com a bênção de Deus sobre o teu casamento, não com o convidado, porque convidado está ali e vai embora para a coisa. Convidado está ali para compartilhar do momento de alegria com vocês. Gente que ama vocês vão compartilhar do momento de alegria com vocês. Agora, se você está mais preocupado com os convidados do que com a bênção de Deus, já começou errado. Pode pedir outro para fazer que eu não faço. Isso é um desrespeito. Isso é como as pessoas medem as coisas espirituais. É menos importante. Olha, eu quero aí, mas só uma bençãozinha rápida. Tá aí, por isso que vai se arrastando. Porque o espiritual está em último. Diz que não está, mas está em último.
A mensagem que vai transformar a minha vida, a mensagem, é uma palavra que nós falamos aqui na quinta-feira. Se Deus não pode te preparar, Ele não pode te abençoar. Eu estava lembrando aqui, meu filho lembrou que aos 15 anos eu falava assim: filho, deixa o papai te ensinar a dirigir. Não quero. Filho, deixa o papai te ensinar a dirigir. Não quero, pai. Então grava uma coisa: se eu não puder te ensinar, se eu não puder te preparar, eu não posso te abençoar e não vou te dar um carro. Pronto. Quer ou não quer aprender? Para desfrutar do que você quer. Porque a vida é assim. A gente paga o preço fazendo muitas vezes o que não queremos para desfrutar daquilo que nós queremos. É assim. Já parou para pensar o grau das pessoas? Olha o exemplo que eu estou dando para você. Estou dando um exemplo, uma coisa simples. Só um exemplo, que isso acontece no dia a dia. Eu quero uma oraçãozinha assim. Opa! Então tua fé, você não entendeu nada. A coisa mais importante da tua vida é a bênção de Deus. Se você não se importa com isso, então você já fracassou. Você já fracassou. Já começou tudo errado, a base está errada. E o pior é que esse fracasso é para sempre. Nós precisamos ser Pedro, tá? Pedro, quando Jesus começou a pregar um sermão muito... Vai para João 6, depois medita lá. Jesus engrossou num sermão pesado. Sabe o que começou a acontecer? Muito duro esse sermão, muito difícil. E o outro, também acho que foi saindo, a multidão foi dispersando. Saiu todo mundo para não ouvir o sermão de Jesus. Sabe o que Jesus virou para os 12 e disse? Quer ir com eles? Quer acompanhar? Aí Pedro, com discernimento, falou assim: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra da vida? Para onde nós vamos? Entendeu ou não? Pedro teve discernimento. Ué, vamos para onde? Esse povo aí que vai para onde eles querem, mas nós vamos para onde? Só o Senhor tem a palavra da vida. Vamos jogar tudo fora? Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós, vamos repetir de novo? Há um grande abismo. Vamos lá, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Então não tem jeitinho. E lembrando que essa visão é possível até Jesus. Depois o abismo ficou muito maior, porque uns descem e outros sobem. Há uma crença que antes de Jesus havia uma divisão aqui ainda, mas agora não. Agora é gigantesca, que é os céus. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: diga comigo, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quer dizer, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que ressuscite. A Escritura mostra que ele tinha memória dos 5 irmãos.
Não é assustador? Ele sabia, ele tinha memória. O inferno não é um lugar de alegria e de interação, como o mundo cego, tolo, fala com zombarias, né? Com muitas vezes é motivo de piada, muitas pessoas fazem piadinha. Ele estava com medo de que os irmãos fossem para o mesmo lugar que ele. Ele sabia do sofrimento. Ele sabia do que ele estava passando ali. Você vê, molha, o que adianta, meu Deus do céu? O que adianta? Mas você vê, sensação de molha a ponta do dedo e refresca a minha língua. O inferno é um lugar de recordações. Estamos aqui vendo sentidos intactos. A pessoa que vai para lá sabe por que foi e não há como sair. Esse é o problema. Muita gente já viveu milagres, viu o sobrenatural e o caráter nunca foi mudado. Eu já falei isso para você. Milagres sobrenatural não fazem pessoas se submeterem a Jesus. Por isso que é uma decisão, né? Eu quero ser uma pessoa, eu quero amar a Senhor acima de todas as coisas. Eu quero crer, colocá-lo na minha vida acima de todas as coisas. Orar todos os dias para que o Espírito Santo te ensine a amar ao Senhor acima de todos os seus amores. A única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa é a palavra. O quanto nos alimentamos dela. Se a palavra não mudar o seu coração, se não mudar o nosso coração, não será um milagre que mudará. A gente já aprendeu isso, eu já falei sobre isso em reuniões como essa. Se todas as pessoas que tiveram a experiência de uma cura sobrenatural ou de bênção de prosperidade tivesse mudado alguma coisa dentro delas, meu Deus, essa igreja não caberia. Não caberia. Mas não muda. Inclusive você vê pessoas sendo curadas, desenganadas sendo curadas e voltar a fazer a mesma coisa. Voltar a fazer a mesma coisa. Porque esquece rápido. As pessoas são ensinadas a temer a Deus e não tem dado importância a isso. É o que nós estamos sendo ensinados hoje. Escolhem ser guiadas, muitas por doutrinas demoníacas do mundo. Assentam-se com os ímpios, associam com os escarnecedores. Quando a Bíblia fala em traidores, nós sempre lembramos, né, de Judas, mas muitas pessoas, elas traem Deus dentro da igreja quando se assenta a roda de escarnecedores, de zombadores, falando palavrão, traem o seu povo, negam a verdade, participam de coisas ímpias. Está traindo. Está traindo. Quando negam, quando deveria assumir a sua fé. Uma das características de um ímpio ou um cristão que não tem o caráter de Cristo é falar mal de outras pessoas. A mesma pessoa que fala mal de alguém para você hoje, grave isso que isso é lei, ela falará mal de você amanhã para outras pessoas. Isso é regra. Quer um conselho? Toda pessoa que falar mal de alguém para você, fecha as portas para ela. Não alimenta. Querido, por gentileza, eu não gostaria de ouvir e nem que você falasse perto de mim. Porque o próximo vai ser você. Isso é lei, tá? Isso é lei. Ele vai falar de você. Esse tipo de gente conhece a palavra, mas não quer mudar. Sabe que não deve? Sabe. Mas não quer. Nós precisamos ouvir gente que tem direção, parar de ouvir gente que não tem direção. Se a gente ouve pessoas que não têm direção, você corre o risco de fracassar e perecer. Se algo errado entrar no seu ouvido, no seu coração, dará muito trabalho para sair ou pode definir seu destino. Você sabe qual foi o erro de Eva? Qual foi? Mas não é comer o fruto, não? Não. Comer o fruto só foi a consequência de parar para ouvir a serpente. Nunca deveria ter parado para conversar com ela.
O fruto só foi a consequência. Você entendeu? Nunca, nunca devia ter já de cara falado assim: bicho feio, não, nem sabia que você falava, não quero papo com você não. Quero papo com você não, né? Foi parar para conversar. Cuidado, tem muita serpente por aí. Cuidado, cuidado. Essas tem sempre informações atualizadas que você não precisa. Já prestou atenção ou não? Sabe da nova? Entendeu? Hora que você ficar sabendo, você vai ficar de cara, você vai cair de queixo. Aí você fala a verdade. Ixi, informação seguríssima. Fonte segura. Sai fora disso. Mantenha a tua pureza. Porque tudo que ela não precisava era da informação que ela estava recebendo. Aquilo só serviu para uma coisa, para ela perder o paraíso, perder a graça, perder a presença de Deus, perder a bênção de Deus. Só precisou para isso. Prove os espíritos, busque discernimento, cuide da sua vida espiritual. Ela é a parte mais importante da sua vida. A sua vida espiritual é a parte mais importante da sua vida. Não tenha nenhum problema em romper com o que está desgraçando com a sua vida espiritual. Rompa. Busca aquilo que está te sugando energia. Identifique o que está te roubando. O que Deus tem para te dar é muito mais do que você possa imaginar. Um cristão persegue a credibilidade, porque tem respeito pela palavra de Deus e pela sua própria palavra. Nós falamos muito sobre isso aqui nos colunas, sobre credibilidade. Credibilidade é tudo, tem que ter nome, viu? Tem que ter nome. Se você não tiver credibilidade, esquece. Pense antes de falar qualquer coisa, porque terá que ter a capacidade de cumprir aquilo que você falou. É assim que age um povo que é de Deus. Um povo cristão não pode ser covarde, um povo cristão não pode ser incrédulo, porque não herdará o reino do céu. A maior covardia que existe é o medo do homem de contrariar, de dizer não, de romper com o que precisa romper, de se posicionar. Por isso que eu estou falando aqui. Às vezes você ouve coisas ou tem pessoas perto de você que já não podem mais fazer parte do seu ciclo de relacionamentos. Então, coloca dentro de você uma coisa: jamais entristeça a Deus por causa do homem. Entristeça o homem, mas não a Deus. Mateus 10, 28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O diabo, Apocalipse 20, 10, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Olha como é sério isso. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Cada passo que nós damos é registrado nos livros, nós já falamos sobre isso, né? Tem vários livros nos céus, livros de obras,
livros da memória, livros da consciência, aonde tudo está muito bem registrado, as nossas obras diárias, né, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa consciência, o quanto temos consciência do que nós estamos fazendo, está tudo sendo registrado. Porque o julgamento vai ser justo, justíssimo. Então, nós aprendemos que a infelicidade ama a companhia, mas o inferno não. O inferno é um lugar de absoluta falta de esperança, mas de eternas lembranças. Que nós já passamos isso, né? Lendo sobre isso. Jesus falou do inferno mais do que do céu. E se ele falou é por causa da importância do assunto, da seriedade do assunto. Então preste atenção a algumas coisas que eu vou falar. Então, às vezes a gente acha que não tem problema, a gente segue da nossa forma, a gente vai pelos costumes, né, pelas práticas, pelos costumes, ou pela nossa própria mente, ou pelos exemplos de muitos. Muitos chegam na igreja com a vida bastante bagunçada e começa a corrigir a sua vida a partir do momento que entende o que é certo ou errado diante de Deus. Então vamos lá. Fornicação é pecado. Fornicação é sexo fora do casamento. Morar junto, sexo fora do casamento, adultério, homossexualidade, a Bíblia condena. Mulheres que abortam e homens que apoiam e incentivam estão classificados como assassinos. A prática do aborto manda a pessoa para o inferno se não acontecer o arrependimento. Nós precisamos ter essa consciência, o arrependimento tem que acontecer. Todo tipo de moralidade sexual, como pornografia, masturbação, sodomia, manda para o inferno. Por quê? Porque você pode pecar na própria mente, criando as fantasias na própria mente. E a Bíblia fala sobre isso, né? Tem pessoas que ele comete mesmo, não, o ato não tendo sido, mas dentro dela, no coração, ela já cometeu. Rebelião é como o pecado de feitiçaria, e é um pecado devastador. A idolatria não é somente se prostrar diante de um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o primeiro lugar na sua vida que não seja Deus, também é idólatra. Tais como avareza, iniquidade, arrogância, autopiedade, é idolatria. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Como temos aprendido, o inferno é um lugar real. E muitos, infelizmente, já foram para lá. O Hades e o inferno é temporário. O lago de fogo e enxofre é o inferno permanente. O inferno temporário será lançado no lago de fogo. Você sabe que enxofre é uma substância não metálica que queima com grande calor. Os cientistas dizem que o vapor do enxofre é o único cheiro que o ser humano não consegue se acostumar. Sabia? Pense em alguém vivendo nessas condições por toda a eternidade. Um cheiro que você jamais consegue se acostumar, e não só o cheiro. Lê aqui comigo, por favor. Diga, mas quanto aos covardes? Covardes é aquele que não assumiu ainda a sua fé, que não vive por fé, vive fugindo dos desafios espirituais. Os incrédulos são aqueles que não creem. Os depravados da imoralidade, né? Os assassinos, os que
cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Mas para os demais, os indiferentes, os descrentes, degenerados, assassinos, comerciantes de sexo, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, ao lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, lê comigo, por favor, diga o vencedor. Quer dizer que são as pessoas que venceram isso, venceram a carne, venceram esses sentimentos, essas emoções. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quem é o vencedor? É aquele que persegue a obediência acima de tudo, que se mantém na obediência acima de tudo. Esse é o vencedor. A Bíblia, o Senhor tem nos preparado, para a eternidade. Mateus 25 diz: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Diga comigo, mas os justos para a vida eterna. Quem são estes que irão para o castigo eterno? Todos que não ouviram Jesus. Existe o castigo eterno e a vida eterna. Marcos 9 diz assim: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quando a pessoa morre, os vermes comem a carne dela. Sabia disso? Quando a carne é completamente consumida, os vermes morrem. Sobram somente os ossos. Jesus disse que os vermes nunca morrem. Lá, os vermes nunca morrem. E significa que sempre haverá carne para comer. É um lugar inimaginável, terrível. Então quer dizer que a carne não se consome? Quando você, autora do livro Divina Revelação do Inferno, escreveu que os gritos do inferno têm o poder para congelar uma pessoa. Mateus 25, 41 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O homem tem feito uma construção falha, e se nós construirmos a nossa vida sobre uma fundação falha, é certo que nós já falhamos. Construir uma casa numa fundação falha é saber que vai desabar futuramente. Esse é um grande erro. A areia pode ser boa para muita coisa, exceto para construir uma casa. Construir uma casa na areia, você sabe que vai desabar. Essa mensagem para nós é nos preparando. Nós, para construir uma educação consistente, não é possível se não passar pelo ensino elementar. É necessário entender primeiro sobre o inferno e o céu. Às vezes a gente quer ouvir só palavras de vitória, só palavras
Eu não posso perder o foco. Acabei de trazer para vocês aqui exemplos. Por exemplo, nós falamos do pai Abraão, que foi um homem de uma riqueza gigantesca. Como o pai Isaac, como o pai Jacó, os patriarcas. Mas homens que tinham um propósito. Fizeram parte de um propósito gigantesco. Eu trouxe exemplos de homens hoje. Tão importante, talvez você não tenha essa noção, tão importante quanto um pregador do Evangelho é um grande patrocinador do Evangelho. Um grande investidor do Evangelho. Homens que entenderam o que significa salvação de almas. O interessante é que boa parte deles falam a mesma coisa. Quando eu ouvi acerca da salvação e do inferno, eu queria contribuir para que o maior número de pessoas fosse salva. Quantas pessoas vão perder a sua salvação? Horas porque não falamos, horas porque não cumprimos com o nosso propósito, porque não investimos. Todos que estão no inferno hoje, com seus sentidos intactos, total lucidez, se pudessem voltar, diria a cada um de nós: tudo que eu julgava difícil demais, não é mais. Difícil é onde eu estou. Difícil é o que eu estou passando hoje. Quando uma pessoa morre no pecado, ela vai para o lugar de sofrimento, condenação eterna, e não pode mais voltar. Por isso, essa é uma mensagem. Eu percebo Deus trabalhando com um senso de urgência conosco. Nós estamos vivendo em um tempo de muita insegurança em todos os sentidos. Só tem um lugar seguro: a arca é a igreja. Se você acha difícil perdoar, se você acha difícil parar de mentir, se você acha difícil abandonar o pecado, a imoralidade, se acha difícil ficar sem sexo, depois que entrar no inferno, nada, absolutamente nada, será difícil demais. E a gente não precisa passar por isso. Deus nos manda, o que Deus nos manda fazer, a Bíblia diz, não é difícil demais. Ele mesmo diz, não está lá além do nosso alcance. Não está lá. Não, está bem pertinho de vocês. É possível. Com seus olhos fechados, Jesus vai voltar. Mas nem todos verão o arrependimento. Nem todos verão o arrebatamento. Alguns morrerão antes. A pergunta que eu faço: você tem certeza da sua salvação? Seu nome está escrito no livro da vida? Se o Senhor o chamar esta noite, como está com Deus? Sabe, gente, nos assusta que muitos, isso não é uma profecia não, isso é real. Muitos partirão para a eternidade antes do dia 31 de dezembro. Se você... A gente nunca sabe, mas uma coisa nós precisamos saber: onde passaremos a nossa eternidade? Estamos prontos? Lendo tudo que nós lemos? Você tem certeza da sua salvação? Não deixe para depois.
Às vezes a gente diz assim, não, depois eu tenho tempo para me consertar, para fazer o que eu preciso fazer. Não, não tem. Não dá tempo de ir se preparar, muitos não terão esse tempo. Você tem que estar pronto hoje, agora. Você só pode contar com o dia que se chama hoje. Você não pode viver somente de propósitos ou buscar a Deus enquanto tem um problema. Para com isso. Se tem propósito, eu estou na igreja. Se eu tenho um problema, aí eu corro para a igreja. Não, para com isso. Seja um adorador. Seja uma pessoa que ama o Senhor, que vive com um propósito. Você precisa buscar a Deus todos os dias da sua vida, de todo o seu coração. Amá-lo, desejá-lo, ter a necessidade de estar com Ele. Deus precisa ser tudo para você. Deus precisa ser a coisa mais importante da sua vida. Viva para Ele, comprometa-se com Ele. Precisa haver uma aliança verdadeira com o Senhor. Uma vez que você fracassa espiritualmente, eternamente estará fracassado. Mantenha todos os dias a eternidade dentro de você. Você pode viver o melhor desta terra e ainda ter o seu nome escrito no livro da vida. Estou mostrando para você, estou falando com você, quantas pessoas, meu Deus, não é gente pequena não, é gente grande, os maiores que já pisou sobre essa terra. Ninguém chegou aos pés desses homens, homens de Deus, mas que trabalharam com propósito, que amaram almas, que desejaram ser um instrumento para a salvação de almas. Abraão teve uma vida extraordinária, foi fiel a Deus, e depois dessa vida extraordinária, foi morar no céu, está com o Senhor. Lázaro teve uma vida miserável, mas no final, teve um final melhor do que um rico em vida. Lázaro foi para um lugar de paz, junto com o pai Abraão, e o rico para um lugar de tormento, porque nunca honrou a Deus. Jesus vai voltar. É uma decisão. Uma decisão precisa ser tomada. Não viva como se não tivesse a eternidade. Existe vida após a morte e só tem uma porta. Um caminho que leva ao céu. Será que realmente você está nesse caminho? A igreja é a arca. A igreja é a arca dos dias de hoje. Ele vem buscar a sua igreja. Isso significa que o lugar mais seguro é estar dentro da arca. Onde você passará a sua eternidade? Fala com Deus. Rasga o teu coração. Faz o que precisa ser feito. Paga o preço que tem que pagar. Abandona o que tem que abandonar. Porque tudo que é difícil para você hoje não será amanhã. Tudo que hoje é uma guerra, quando olhar para trás você vai falar, não, eu venceria. Porque difícil é isso aqui. Difícil é o que eu estou passando. Deus disse que João Batista seria grande à vista dele. Uma das doutrinas elementares do cristianismo é o julgamento eterno. Não construa uma casa sem alicerce. Existem julgamentos e recompensas eternas. Fala com Deus. Rasga o teu coração. E diga, Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas.
Perdoa os meus pecados, minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, as minhas indisciplinas. Perdoa a minha falta de compromisso, perdoa o desprezo, perdoa. Perdoa a falta de foco, perdoa, Senhor. Perdoa. Você pode mudar tudo e partir para um novo nível na sua vida. Você quer fazer parte de um projeto grande? Não tem projeto grande sem o Senhor. Se você não entender isso, você vai patinar, vai se cansar, daqui a pouco você não tem mais força. Está na hora. Está na hora. Está na hora de tomar uma decisão definitiva. Para de ser roubado. Muitos têm sido roubados no tempo, muitos têm sido roubados financeiramente, muitos têm sido roubados na vida familiar, muitos têm sido roubados e não se deu conta que está sendo roubado. Está na hora de uma entrega de verdade. Está na hora de dizer a Deus: Senhor, eu quero te servir de verdade. Eu quero fazer parte de um propósito de verdade. Senhor, talvez eu nunca vá pregar o Evangelho, mas eu quero ser um grande instrumento, Senhor, para a salvação de almas. Eu quero ser um grande instrumento para que a tua mensagem, a tua palavra, ela seja propagada no mundo inteiro, Senhor. Eu quero, Senhor. Está na hora. Está na hora de assumir um compromisso de verdade com Deus. Nós precisamos ter a certeza. Nós estamos vivendo num mundo em que a palavra, ela tem se cumprido nos mínimos detalhes. Virando o ano, além de, talvez, como a mensagem, quantos vão virar o ano? Mas e se virar, como será? Com incerteza, com insegurança? Ou com total certeza e segurança, fazendo parte de um grande projeto? De um grande projeto. Rasga o teu coração e diz: Senhor, eu quero, perdoa-me, quero fazer uma aliança de verdade com o Senhor. Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito, Senhor. Eu quero ser um instrumento do Senhor. Querido, você pode ser um grande homem de negócio, mas não é para a tua glória, não é para a tua vaidade. Deus não financia vaidades, Deus financia propósito. Faça parte de um grande propósito. Deus não vai financiar simplesmente suas vaidades, Ele vai financiar os propósitos. Coloca isso no teu coração. Ô Espírito Santo, coloca isso no nosso coração. Eu não tenho poder de convencimento. A tua palavra diz que só o Senhor tem. Só o Senhor tem o poder de convencer o homem do juízo e do pecado. Nós não temos, Senhor. Somos só instrumentos para falar. Só instrumentos, mais nada, Senhor. Simplesmente instrumentos. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe. Fala, Espírito Santo. Convença corações aqui hoje. Levanta estruturas poderosas. Levanta instrumentos poderosos, Senhor, para a salvação de almas. Que nós possamos ser um instrumento para levar a tua mensagem, salvar almas do inferno, da eternidade. Aleluia. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Se perder a sua alma, o que adianta? Das vezes que eu não te ouvi falar,
das canções que eu não cantei. Faz uma aliança com Ele aqui hoje. Faz uma entrega de verdade aqui hoje. Das poesias nós temos essa oportunidade. Eu te falei, mas tome uma decisão que você e a sua casa será instrumentos poderosos do Senhor. Prostrado aos teus pés, quero minha vida entregar. Aleluia. Estou aqui. Aqui estamos, Senhor. Vim te adorar. Aqui estamos, Senhor. Arrependido e aqui estamos, Senhor. Aqui estamos. Meu Senhor, estou aqui. Aleluia. Vim te adorar, prostrado aos seus pés. Quero minha vida entregar. Corpo, alma e espírito. Vim te adorar, arrependido estou, Senhor, meu Senhor. Não abra os seus olhos. Sabe o que nós vemos nessa manhã? O amor do Senhor por nós. Esse é o amor dele por nós. O amor de pai. O amor que não quer que os seus filhos pereçam. A Bíblia diz que Deus corrige a que Ele ama. E se Ele fala conosco é porque Ele nos ama. Ele não quer que ninguém se perca. Agarre essa oportunidade. Mortifica a tua carne. Sacrifica a tua carne. Diga não ao que você tem que dizer. Diga não ao que você tem que dizer. Afaste-se do que tem que se afastar. Coisas que não frutificam mais na tua vida. Atitudes, hábitos, práticas, amizades que não somam mais, que não contribuem mais para a tua fé. Seja luz, seja um instrumento de salvação, seja um canal de salvação. Se as pessoas querem o que você tem, você está de braços abertos. Se elas não querem, então elas não vão ter influência para te levar para onde elas querem. Que é muito mais fácil pessoas arrastarem um cristão para o mundo do que o cristão trazer para a igreja. Pode ver pelo número de pessoas. Às vezes é muito mais fácil um cristão receber o convite e ir do que o amigo do mundo receber o convite e vir. Não. Zera a tua vida. Nós estamos na reta final de um ano. Temos grandes desafios pela frente. E se realmente nós estivermos em Deus, nós vamos suportar. E cada dia que passa, nós estamos chegando mais perto do momento da separação. Não temos mais como caminhar. Estamos chegando muito perto desse momento, que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E você precisa ser um trigo. Tem que ser um trigo. Afasta. Deixa a tua carne te dominar mais. Mortifica ela. Vença ela. Peça ao Espírito Santo que conduza, dê liberdade a Ele para falar com você, falar sua consciência, falar o seu coração, e você ouvir a voz dele e dizer: não, eu vou ouvir a voz da minha consciência, a voz do Espírito. Eu vou ficar com o que eu sei, eu vou ficar com o que eu aprendi.
Tome decisões aqui. Quais são as decisões que você toma aqui nessa manhã? Quais são? Fala com Deus. Se levante na fé. Não quero mais errar. Não. Viver na ilusão. Chega de ilusão. Chega. Quero recomeçar. Chega de ilusão. Ter novo. Chega de ilusão. E nada vai mudar. Chega de ilusão. Chega. A minha decisão. Chega de viver iludido. Chega. Me entrego em teu altar. Aleluia. Estou em tuas mãos. Não quero mais errar. Aleluia. Viver na Não, Senhor, não queremos. Não queremos. Quero recomeçar. Não, Senhor. Ter novo. Diga a Deus, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Nada vai mudar. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. A minha decisão. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Me entrego em teu altar. Escreva. Estou em tuas mãos. Aleluia. Não quero mais errar. Viver na ilusão. Eu quero. Quero recomeçar. Nos dê essa consciência, Senhor. Ter um novo Nos dê essa consciência, Senhor. e nada vai Nos dê essa consciência, Senhor. Nos dê essa lucidez. Não nos deixe ter paz com o que não devemos ter paz. Não nos deixe ter comunhão com o que não devemos ter comunhão. Não nos deixe ter prazer aonde não podemos ter prazer, Senhor. Aleluia. Quero recomeçar, ter novo coração e nada vai mudar a minha decisão. Me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, me perdoa. Eu oro por todos aqui hoje, Espírito Santo. Como disse, nós não temos o poder de convencimento. É o Senhor que convence o homem do pecado e do juízo. Que o Senhor possa convencer corações aqui hoje. Que o Senhor possa encontrar corações arrependidos. Corações sedentos de Ti, famintos. Que haja arrependimento naquilo que precisa haver arrependimento. Que haja consertos naquilo que precisa haver conserto. Que nós possamos colocar a casa em ordem, Senhor. Nós vivemos Tua palavra se cumprindo e nós vivemos todos os sinais da sua volta, que o Senhor está às portas. E quando o Senhor voltar, se ficarmos, nada vai nos consolar. Nada. Não teremos prazer em absolutamente nada nesse mundo. Casa, carro, dinheiro, viagem, não teremos prazer algum nessas coisas. Por isso eu peço, Espírito Santo, eu peço, ensina-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas, e que isso queime em nossos corações, nos dê esse senso de propósito, esse senso de missão, porque quem conheceu o paraíso tem que se esforçar para levar o maior número de pessoas para lá. Fortalece-nos nisso. Que sejamos grandes instrumentos para a salvação de almas. Levante no nosso meio homens e mulheres poderosos,
como foram esses instrumentos e têm sido, até os dias de hoje, quantos homens têm sido grandes instrumentos para o avanço, para o crescimento do teu reino. Homens que entenderam que o propósito não era só ser rico, era ser um instrumento para a salvação de almas. Não é quanto dão ao Senhor, mas é quanto do Senhor eles administram. E quanto fica nas mãos. Fale aos corações, Senhor. Se a trombeta soar nesse domingo, que nós estejamos prontos, meu Senhor. Se antes de terminar esse dia, o Senhor nos chamar, que nós estejamos prontos. É o que eu peço. Ora por todos. Te agradeço por essa mensagem, porque vejo o amor do Senhor por nós, nos mantendo focados, lúcidos, o tempo todo em alerta. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te amamos. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.